de Imbitiba. Esse é o nosso momento devocional na palavra dentro da escola bíblica dominical da Igreja Batista de Imbitiba. E hoje temos a ilustre presença do nosso pastor Vanderlei Valério de Andrade, tá trazendo uma série de mensagens para nós, celebrativas. Os irmãos, vem pastor Vanderlei, os irmãos que vêm acompanhando, né, desde o início. Sabe, pastor Vanderlei está sempre com a gente. Hoje, né, além de ser missionário nosso, hoje ele também é membro da nossa igreja, né? Poucas pessoas. É aniversariante também. E eu quero orar por ele, vai trazer a mensagem devocional. Já lembro os irmãos que à noite continuamos na celebração. Né? Hoje tem festa de novo, né? Você fazer 2 festas. Né? Vamos celebrar de novo. Vai ter bolo de novo? Salgadinho está garantido? E eu falei que ia ter bolo, ó. Alguém me passou alguém passou um ponto aí. Hã? Vai ter bolo? Ah, então falei a verdade, fiquei preocupado agora. Até chamei alguém para cantar parabéns com a gente, faz aniversário. Eu falei, vamos cantar um parabéns junto, à noite. Vai ter bolo. Falei, você já pensou se não tiver bolo? Vai ter. E ontem teve bolo também, por isso que eu estou falando, porque né, a gente geralmente faz um bolo só, mas 2 bolos, está garantido. Vamos orar? Vamos ouvir a palavra do Senhor, mais uma vez. A escola bíblica foi maravilhosa, né? Um nível muito bom. Eu estou dizendo que a nossa escola bíblica aqui virou um seminário, né? Que a gente entra em todos os setores aí, teologia, técnica, está um negócio assim, muito bom, você não pode perder. E está sendo bacana que está ficando um registro, um arquivo, né? As perguntas, as respostas dos irmãos, está ficando um arquivo maravilhoso. Quem entrar no site, procurar, vai receber muita coisa boa, graças a Deus. Nossos professores estão se esmerando. Senhor, abençoa, pastor Vanderlei, vai ser o portador da tua palavra nesse momento. Nós queremos ouvir a tua voz, o Senhor tem sempre falado, através do teu servo, nós ficamos edificados e te damos graças pela vida dele. Abençoa mais uma vez, Senhor, que possamos sair daqui cheio da esperança e cheio de fé no Senhor Jesus Cristo, na tua palavra, naquilo que o Senhor pode e vem fazendo por cada um de nós, Senhor. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia para todos. Eu tenho alguns convidados para o culto de hoje e eu queria apresentá-los. O Edson já participou da EBD, ele foi membro de Jardim Novo junto comigo lá. Fomos criados juntos ali no bairro de Jardim Novo. Obrigado, Edson. Ele hoje está membro na PIB de Macaé. E Betinha, que está com a filhota e o filhão também. Obrigado, Betinha, por estar aqui com a gente. Elizabeth, né? Mas a gente cresceu chamando Beth de Betinha porque ela é a caçula. E ficou Betinha. Betinha também mora aqui em Macaé. Se você não tem uma igreja, Betinha, faça dessa igreja a sua igreja. Você vai ser muito bem-vinda aqui. Estou pescando no aquário dos outros aí, né? O Edson, eu não vou chamar não, que ele já está lá quietinho, fica lá. Edson toca bateria, teclado, mexe com som, filmagem, conserta computador, ressuscita um monte de coisa. Ele é um cara multifuncional. Canta muito, gosta do acapela, né? Tem um grupo aí vocal. É um cara dotado de muitos dons. Orem pelo paizinho dele, o pai dele está internado, Zé de Barros. Está na UPA lá em Jardim Novo ainda? Está na UPA? Estamos orando pelo Zé de Barros para que ele saia de lá firme e Deus guarde a saúde dele, né? Irmãos, nessa manhã, que EBD, né? Caramba, nem precisava de palavra agora, mas eu vou dar uma pinceladinha aqui naquilo que Deus colocou no meu coração. Mas que EBD gostosa, né? Muito bom. E eu lamento, mas a igreja brasileira tem abandonado a EBD, né? Nós tínhamos muita Bíblia na cabeça na EBD. Irmãos, eu me lembro dos meus tempos de EBD. Eu sou ratinho de igreja desde pequeno, né? Me converti aos 9 anos de idade. E sempre amei a escola dominical. Gostava daqueles desafios, gincanas, decorar versículo bíblico. Todo o tempo que a classe falava o texto áureo. Lembra do texto áureo? A classe ficava de pé e recitava o texto, né? O versículo do dia. Era muito bom. E como a gente aprendia, né? Eu tive um professor na escola dominical, irmão Glicério.
Ele tinha 4ª série primária. Como aquele homem tinha a Bíblia, meu irmão, como ele conhecia a Bíblia, eu ficava admirado. Como o irmão Glicério conhecia a palavra de Deus. Ele falava o texto, dava o endereço e não errava. Eu não sei se o Edson pegou o irmão Glicério na EBD, né? Mas era batuta na Bíblia. Eu aprendi muito. Interessante, ele foi meu professor na classe de adolescentes. Eu gostava muito de ouvir o irmão Glicério. EBD, que bênção, nossa igreja ainda mantém a escola bíblica dominical com uma vantagem de você poder assistir em casa, né? Meu bom dia para quem está em casa nos assistindo, sejam bem-vindos também. O texto que eu quero usar como base para a mensagem devocional dessa manhã, Mateus 6,10. Os irmãos que já me conhecem ao longo do tempo sabem que eu tenho alguns textos prediletos na minha mente. Eu amo o Sermão do Monte, eu amo Filipenses e eu estou sempre navegando nessas águas. São textos que eu entendo que fortalecem nossa alma, nosso espírito. A gente precisa conhecer toda a Bíblia, mas tem livros e cartas que a gente admira mais e dedica mais tempo, né? E o Sermão do Monte é um texto que eu me sinto obrigado a revê-lo sempre, porque para mim ali está a base, o alicerce daquilo que Jesus quis ensinar à sua igreja. E eu vou trabalhar a questão do reino, essa é a minha ideia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, dá-nos direção para esse tempo, fala conosco, aquilo que o Senhor tem para nos conduzir e nos trazer para a nossa memória, para a nossa vida, que eu seja apenas instrumento do Senhor para essa manhã. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, sendo instrumento nas tuas mãos, e que a gente saia daqui mais ainda encorajado, fortalecido, entendendo aquilo que é o teu projeto inicial, o teu reino. É ele que importa, e é ele que vai perdurar, e é nele que cremos e estamos inseridos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa expressão venha o teu reino está lá dentro de Mateus 6, é um texto muito conhecido nosso. Os irmãos já estudaram o Sermão do Monte aqui, se eu não me engano foi ano passado, ou ano retrasado, não sei, mas tem pouco tempo que os irmãos estudaram o Sermão do Monte. E Jesus aqui em Mateus 6, ele está falando sobre a oração do Pai Nosso, assim que nós conhecemos, né? E eu quero só ficar com os irmãos nesse termo, venha o teu reino. Que reino é esse? Como entendê-lo? E o que temos feito dentro desse reino? Eu entendo que a Igreja Batista em Bitiba vive dentro desse reino e tem plantado e falado e tentado viver dentro da estrutura desse reino. Nós não estamos tão presos a uma questão apenas denominacional, nós não estamos tão presos àquilo que os batistas creem, porque nós não temos a verdade, nós cremos na verdade. E como batista que sou, também creio na verdade. Mas nós temos o reino acima das denominações. E eu penso que quando Jesus plantou a igreja, ele plantou pensando no reino, não na igreja A, B ou C, né? Essa história que João era batista, isso tudo aí fica só no campo da brincadeira. O reino está acima de tudo isso, né? E eu quero pensar com você sobre essa questão. O verbo vir aqui, na oração que Jesus está estabelecendo como modelo, é apenas um modelo, ele tem uma conotação interessante, porque ele está falando de algo estabelecido, que deve se tornar conhecido. É isso que Jesus está enfatizando na oração. E há uma lógica aqui, porque Jesus está ensinando nessa oração, e essa afirmação é uma segunda petição dentro da primeira que está associada. E a ideia que alguns comentaristas têm sobre esse texto é que Jesus está enfatizando algo que é primordial. Ele começa falando de Deus. Primeiro, nós aprendemos que devemos orar e pensar e refletir naquilo que é interesse de Deus. Então, quais são as prioridades de Deus? Nós temos aqui nesta oração: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo isso, esse tripé, aponta para Deus. E é isso que nós precisamos entender. Estamos aqui por causa dele, estamos aqui porque amamos ele.
Estamos aqui porque queremos ser fortalecidos para continuar na caminhada de implementar o reino. A nossa jornada, nossa missão principal é inculcar o reino de Deus em nós, para que nós possamos juntos divulgar e multiplicar a ideia do reino. Então, tudo tem a ver com Deus, é para Ele, é por causa dEle. Então, Jesus está nos ensinando que venha o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois, logo em seguida, Jesus coloca as nossas necessidades, e não está depois como algo menos meritório. Não é isso, a ideia não é que, primeiro Deus, tudo é para Deus, tudo é para Deus, porque tudo vem dEle, tudo é dEle, nós pertencemos a Ele. Estudamos hoje, a EBD falou muito sobre isso, né? Eu gostei muito do tema de hoje, da EBD, porque tem a ver com o que eu quero falar. O reino de Deus não é algo que a gente pode ver e ser palpável, porque está dentro de nós. Nós carregamos esse reino, e quando falamos de reino, falamos de um rei, falamos de um senhor, e é debaixo do senhorio dele que eu e você como igreja devemos viver. E aí Jesus vai falar da necessidade nossa nessa oração. Então ele vai falar: dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados e livra-nos do maligno. A ideia ali do mal, no grego, é livra-nos do maligno. A ideia de que nós temos um adversário, e aí Jesus trabalha a nossa necessidade integral dentro dessa oração. Eu, quando falo sobre o Sermão do Monte, mergulhando um pouco mais nesse texto, eu lembro da questão da provisão de Deus, né? É pão, perdão e proteção. Está aqui embutido. É tudo que eu preciso: pão, perdão e proteção. Todas as áreas da minha vida estão assistidas, estão delineadas aqui dentro da oração de Jesus. Então ela não é apenas uma oração modelo. Essa oração modelo, a gente estuda e sempre aprende algo. Se o pastor Marco vier pregar sobre essa oração, vamos aprender coisas diferentes que eu não vi, que você não viu, que outro pregador não viu. Então eu aprendo muito com o Sermão do Monte, e aí, mergulhando nesse texto especificamente, eu aprendo essas questões. Por que nós olhamos a igreja brasileira dividida hoje? E infelizmente, pastor Jason, cadê ele? Sumiu? Foi embora? Tá. Ele teve que ir embora. Ok, amém. Pastor Jason falou sobre essa questão, né, como nós temos sido infelizes nessa polarização. Nós nos deixamos levar e nós permitimos que a política, como era bom a igreja que era apartidária, né? Nós éramos mais tranquilos, nós tínhamos paz. Nós deixamos um pouco de ser apartidário e estamos caindo no engodo do diabo aí, e estamos esquecendo do reino. E esse reino da política é um reino terreno, é um reino maligno, é um reino necessário, porque ninguém vive sem política. A gente faz política desde que acorda até quando dorme, porque tem política em casa também. Mas não é disso que eu estou falando, das ciladas que nós estamos caindo em defender A ou B. Você não pode vestir uma camisa de uma cor porque você já é rotulado de um partido, você veste uma outra cor, é rotulado de outro partido. Outro dia eu estava com uma roupa e o cara, simplesmente, o irmão me apontando assim, me julgando, rapaz, me condenando. Eu me vi constrangido, porque eu estava usando uma camisa de uma cor que ele não gosta, e ele já me rotulou, né? E eu estava de vermelho, ele me rotulou de esquerdista. Eu falei: caramba, que ponto que nós chegamos, né? Então, não é esse o reino, irmão. O reino que Jesus quer implantar, e que ele sempre lutou, pelo qual ele morreu, deu sua vida, foi o reino espiritual, que não é comida nem bebida, não é o que temos visto com nossos olhos, é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais chegou no coração do homem, que Deus tem preparado para nós. Então, o reino que está sendo implantado, está solidificado e que vai perpetuar. Você vai ver que o reino, ele está abordado em toda a Bíblia, principalmente de Mateus a Apocalipse.
Nós vamos ler alguns textos, se der tempo, e nós vamos ver que o reino vai terminar lá em Apocalipse, porque lá que está o nosso alvo final. É o reino. Querido, é o reino que importa. Então tudo que eu fizer precisa contribuir para o reino, e tudo que eu estou pensando ou delineando na minha mente, no meu coração, que não tem a ver com o reino, eu preciso abandonar crenças, práticas. Por isso que eu entendo que por causa da internet, e a gente vê muita coisa nova, cada dia aparece coisa nova, não dá para acompanhar a velocidade da internet, mas eu estou recebendo alguns vídeos no Instagram, os irmãos também recebem, de um grupo que está nascendo bem anônimo, que é um grupo que está tentando trazer a igreja para o centro, que é a palavra. É um grupo que está acordando, acho que um pouco tarde, que nós não temos que estar nem lá e nem cá, porque o nosso negócio não é direita nem esquerda, nosso negócio é o reino. Amém, irmãos? Você pode ter o teu candidato, não tem problema, e deve ter. Não podemos ser omissos na consciência política, mas o negócio da igreja não é a política, é o reino. E se nós não voltarmos para essa sensatez, nós vamos perder tempo e vamos ter muita gente magoada, machucada. E eu estou vendo nascendo, e está me trazendo esperança, irmão. Há pouco tempo eu fiquei meio desesperançoso. E olha que eu falo de esperança quase todo dia, né? Por causa do canal Palavra de Esperança. Mas eu estou vendo nascer um grupo de pastores, líderes sensatos, que estão voltando-se para o que nós nunca deveríamos ter abandonado, que é a palavra, que é Cristo, uma igreja cristocêntrica, um louvor cristocêntrico, um culto onde Cristo seja o Senhor do começo ao fim. E eu louvo a Deus, porque a Igreja Batista em Ibitiba, ela tem preservado ou tentado preservar isso, dessas ondas que temos, desses bombardeios que têm vindo para a nossa mente, nosso coração. Quando Mateus vai falar, eu gosto de pensar no reino, na palavra reino em Mateus, porque Mateus, ele propositalmente usou muito esse termo, né? E os irmãos sabem, quando Mateus escreve o livro dele, ele está focando nos judeus, por isso ele usa o termo reino dos céus e não reino de Deus. Ele evita colocar aqui, Lucas já fala reino de Deus, mas Mateus, provavelmente, pensando no grupo para quem ele está focado em anunciar o evangelho, ele vai usar então reino dos céus. E essa é uma expressão que aparece muitas vezes no livro de Mateus. Em todo o Novo Testamento, segundo uma pesquisa que fiz, se não estiver errada, 143 vezes nós vamos ver a palavra reino aparecendo no Novo Testamento. E qual é a ideia de reino? Significa um reinado, um governo de Deus, que, em certo sentido, é um reino que já veio, está estabelecido. Eu vou pular um pouquinho, eu tinha muito texto para ler, mas eu não quero me alongar, porque não há necessidade. Vamos para Lucas 11, 20. Vai aparecer na tela aí, nossa irmã, que eu esqueci o nome, Tainá está aí me auxiliando aí, revista atualizada? Ok, vamos ler então? Lucas 11, 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então, Jesus está explicando, meu partido, meu lado, eu não tenho lado, eu só tenho uma vertente, eu só tenho um caminho, é o caminho apertado e estreito, é esse caminho que eu quero seguir. Então Jesus está dizendo que é um reino que tem propósito claro, que luta contra um outro reino, que é o reino das trevas. Se temos um adversário, e nós não podemos esquecer que ele existe, e ele planeja, ele arquiteta contra nós, é o diabo, e a nossa luta é contra ele. Então, Jesus mesmo disse que se um reino for dividido, ele não vai subsistir. Então, o que eu penso quando eu penso no reino, na palavra reino, reino dos céus, no aspecto de que Mateus vai abordar? O reino, ele está estabelecido, temos um governo, temos um reinado que está implantado, já existe, já veio, mas ele está dentro de nós. E aí nós vamos para Lucas 22, 29. O reino de Deus também está aqui e ele está em nosso coração. É assim que Lucas 22, 29 vai nos mostrar. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio.
Você percebe, irmão, o nosso privilégio? Eu não tenho tanto conhecimento sobre esse aspecto do reino. Eu confesso que às vezes eu acho que é um assunto tão amplo que eu às vezes me sinto limitado para falar do tema. Mas eu gosto de entender isso. A minha bandeira, se eu tenho que levantar um estandarte, se eu tenho que defender algo, eu, como cidadão dos céus, preciso defender o reino dos céus. Eu sou um embaixador do reino de Deus. Você se entende assim? Você se vê assim? Então, tudo que está fora desse arcabouço, tudo que está fora desse chapéu, não me chama atenção, eu não quero gastar energia, porque vai demandar muita energia, e não vai às vezes edificar, não vai trazer harmonia, não vai terminar em glória para Deus. Então, se não vai terminar em glória para Deus, esquece, não gasta energia com isso. Eu penso que é essa a ideia que Jesus tem quando ele veio com esse propósito benigno, muito abençoador, de plantar o reino de Deus em nós, em nosso coração. Quando oramos, venha o teu reino, estamos orando que haja um progresso do evangelho, do reino. Quando eu penso em reino, eu penso no Senhor, mas eu não posso esquecer da cruz. O que Jesus quer comigo e com você? Qual é o convite dele? É que nós venhamos para nos tornarmos discípulos dele, seguidores dele, para continuarmos a implantar. E aí você vai para Mateus 28, você vai ouvir Jesus dizendo o propósito pelo qual ele plantou e queria plantar a igreja, né? Para que o reino dele fosse conhecido. E aí Mateus 28 ele deixa a ordenança, ide, e aí o verbo está no gerúndio, né? Indo, enquanto eu vou indo, eu vou fazendo discípulos. O fazer ali está no imperativo. Essa é a grande tarefa que nós não podemos abandonar. Deus não chamou você para ficar sentado num banco, me desculpa, se você ainda não fez um discípulo, você está atrasado. Jesus salvou você para tornar você um discípulo, para que você faça discípulos. Essa é a tarefa mais importante da igreja. Por isso missões é a tarefa inacabada, e a gente precisa dormir e acordar pensando nisso. 1/3 da humanidade não conhece a Cristo. 1/3 da humanidade é muita gente, são bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo. Se morrerem hoje, irão direto para o inferno. Isso diz respeito a mim, é minha missão, é minha responsabilidade. Isso tem que tocar meu coração. Eu preciso orar por esses povos não alcançados e fazer algo. Há muito para se fazer, eu preciso fazer a minha parte. E aí, quando a gente pensa no reino, a gente vai entender que essa frase, venha o teu reino, ela é uma referência a algo que é espiritual, que vai tratar da libertação do Israel de Deus. Hoje, pastor Jason quase entrou, mas ele foi e voltou, né? Num tempo que é pequeno para a escola dominical, ele falou sobre a questão do Israel espiritual. Nós somos o Israel espiritual. Nós fomos enxertados, estamos ali, então é nosso, esse reino é para nós e nós estamos dentro dele. Você pode ganhar essa consciência hoje e entender que você é um cidadão do reino e precisa divulgar e plantar e ajudar a multiplicar esse reino, expandir esse reino. E você pode achar que não, eu achava que isso era só para os pastores, para os crentes mais experientes. Não, é para todos nós. É por isso que nós temos escola dominical para criança aqui também. Porque o que a criança está aprendendo lá na classe? Ela está aprendendo que temos um reino, temos um rei, e nós devemos obedecer e seguir a ele. E aqui também tem embaixadores do rei, né? Que está ativo. Quem é embaixador aí? Cadê os embaixadores? Cadê? Levanta a mão aí, os embaixadores do rei. Aí. Serviço real. Tem um remanescente aí, né? Tinha mais gente ontem, né? À noite os embaixadores vão aparecer novamente. Mas é muito bom ser embaixador, né? Nós somos embaixadores do rei. E quem é o rei? O nosso rei é ele, Jesus. E ele nos deu uma missão, plantar o seu reino. O reino que está presente no meu coração e no seu, ele precisa ser implantado no coração dos homens. Jesus não olhava rótulo
social, ou socioeconômico, ou espiritual. Ele encontra com Maria Madalena, ele encontra ressuscita Lázaro, ele vai à casa de Lázaro muitas vezes, ele encontra com paralítico, ele vai a todo canto, ele encontra com todo mundo da sociedade. Ele entra na casa de um escriba que o convida, um fariseu, e lá ele encontra com a mulher pecadora, a gente não sabe quem é, ela só é chamada de mulher pecadora. E aquela mulher se rende aos pés de Jesus, ela talvez estava procurando essa oportunidade há muito tempo, e Jesus diz que ela, olha, você me recebeu aqui, cara, você não lavou meus pés, você não ungiu minha cabeça, você não me deu um beijo, essa mulher está aqui derramada aos meus pés, me adorando, ela me ungiu, e ela fez muito mais do que vocês. Então, Jesus, ele quebrou esses paradigmas. O texto que eu mais amo, Jesus quebrando paradigma, para mim é João 4, a mulher samaritana. É fantástico. Como eu estou longe dos irmãos, eu não posso estar aqui muitas vezes, por causa da distância. Há pouco tempo nós estivemos na Igreja Barão de Taquara, que é próximo da nossa casa, e um pastor lá fez um monólogo sobre a mulher samaritana, no Dia da Mulher, no Dia Internacional da Mulher. E uma jovem decorou aquele monólogo, que monólogo bonito, baseado em João 4, né? Como nós aprendemos ali, que bonito ver o quanto Jesus foi carinhoso, sábio, inteligente, porque o negócio de Jesus, irmãos, não era salvar a mulher samaritana, não era resgatar a amizade entre os samaritanos, né? Porque estava ruída a amizade entre o judeu e o samaritano. Não, o negócio de Jesus era o reino. Então ele vai propositalmente para um lugar que ninguém imaginava que ele pudesse ir, aquele poço, naquela hora que ninguém queria ir porque era muito sol, e aquela mulher só ia naquela hora porque ela era indesejável na sociedade, rejeitada por motivos óbvios. E Jesus vai e encontra aquela mulher que jamais imaginava que ela podia ser uma das maiores missionárias em Samaria. Ela se tornou uma discípula e uma grande missionária. Por quê? Porque Jesus implantou no coração daquela mulher o reino. Não é em Jerusalém, nem é em Samaria. Onde que é? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esse o nosso negócio, irmãos. É esse o negócio da Igreja Batista de Imbitiba. E nós precisamos lembrar isso. Vamos para mais um texto? Já estou terminando. Hebreus 12, 27 e 28. Esse reino ele será completamente estabelecido quando o mal for destruído. E Deus vai designar então novos céus e nova terra. E aí Hebreus 12, 27 e 28 vai nos apontar para isso. Ora, esta é a palavra, ainda uma vez por toda, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É isso que precisa estar impregnado no meu coração. Tudo que for santo, tudo que for amável, tudo que for favorável e vai contribuir para o reino, é isso que tem que estar ocupando o meu coração e o seu coração. Então, o meu apelo nessa manhã, minha exortação, queridos, elimine da sua mente, elimine das suas conversas, elimine do seu Instagram, tudo aquilo que te rouba a prioridade que é o reino. E hoje, coisa difícil é parar de rolar aquela tela infinita do Instagram, né? Você já se pegou assim? Caramba, eu gastei 20 minutos aqui, inútil. 90% foi inútil. Porque o Instagram te entrega o que a inteligência artificial lá, que chama o algoritmo, né? O famoso algoritmo que o Isaac conhece profundamente, né, Isaac? O que o algoritmo faz? Ele lê a nossa mente, né? Ele fala, tu clicou aqui. Eu estava falando para o Marcos essa semana, eu cliquei, não sei porquê, apareceu para mim, carro antigo. E eu descobri que o pastor Marcos tem um Fusca, né, irmão? Ele tem um tesouro naquela garagem. Ele tem um Fusca. De que ano aquele Fusca? 66. Falei, Marcos, você sabia que esse Fusca está valendo 27 mil? 27 mil, irmão. O Fusca dele vale. Se ele botar uma placa anunciar, vai vender rápido. E daqui a pouco vai valer 30. Daqui a pouco vai valer 35. Porque quanto mais velho, mais vale. Né? E aí eu cliquei, irmão, nesse carro velho lá. Agora eu estou recebendo essa semana só
Só propaganda, só vídeo de carro, e é carro bonito. E a Wanda fica com medo, porque eu gosto de carro velho, né? Eu gosto de carro velho. Carro velho, eu sou meio nostálgico com carro velho. Quando eu vejo um carro velho muito bem cuidado, eu quero chegar perto. Quando tem exposição, eu vou lá e tento assistir, ver de perto, tocar e ver. Outro dia eu estava em Vinhedo, meu filho estava morando lá, tinha uma exposição de carros antigos. Eu não sosseguei enquanto não fui lá ver os carros antigos. E os caras entram no carro, os donos, né, eles se sentem assim, de outro mundo, né? Os caras que aceleram o carro lá. Então, não é isso, irmão. O que nós temos que estar focado, o que nossa mente precisa ocupar. É uma grande cilada hoje. É a nossa mente ser toda hora raptada. Nós somos sequestrados se nós não vigiarmos com relação a essa coisa inútil da internet, porque há muita coisa boa, mas há muita coisa inútil querendo roubar a nossa mente, a nossa atenção. Nós não podemos esquecer disso. Eu quero concluir a minha palavra de hoje, nessa manhã, dizendo que quando Pedro, e aí esse texto a Tayana não tem, é para mim a conclusão, 2 de Pedro 3, se ela conseguir colocar aí vai ser bom, 2 de Pedro 3, versículos 12 e 13. Venha o teu reino, é essa a minha oração e a sua oração deve ser essa. Venha o teu reino para nós em Bitiba, a ideia de estarmos esperando e também apressando. Porque a nossa missão, irmão, não é só implantar o reino. A gente precisa apressar a conclusão desse reino para que a gente vá para a última instância, que é a instância de Apocalipse, que é a implantação do reino e a conclusão para o desfrutar desse reino na glória, que é o nosso grande alvo. Há um cântico antigo que diz: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, lá onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Irmãos, eu quero chegar lá. Como é que eu vou chegar lá? Eu não sei, mas eu quero chegar lá. Eu quero estar lá para ver o reino. Eu quero ver o meu rei face a face. Como estudamos hoje na EBD, conhecemos em parte, mas um dia conheceremos como ele é. Ele nos conhece totalmente, mas um dia nós vamos conhecê-lo. Vamos vê-lo face a face. É esse o grande propósito. É o ápice do reino. 2 de Pedro 3, vamos lá, versículos 12 e 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É lá que tem que estar o nosso foco. E aí, para encerrar, nós vamos olhar para Apocalipse 22, versículos 17 e 20, e aí eu encerro. Quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos convidando Deus para governar nossa mente, nosso coração, nossas atitudes, nossas decisões e nossos relacionamentos. Quando o reino é implantado de maneira muito clara e evidente na minha vida, meus relacionamentos são afetados para melhor, minhas atitudes são melhores, meus pensamentos são mais altruístas e restauradores, e eu vou ter um governo de Cristo na minha vida, me mostrando isso é bom, isso não é bom, isso é santo, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus, e eu vou me arrependendo e reconduzindo e tomando novamente o rumo e seguindo com erros e acertos. Apocalipse 22, para encerrar. Essa petição, ela de fato está expressada de maneira clara aqui em Apocalipse, no final da Bíblia. E João teve esse privilégio de abrir os evangelhos com o Evangelho de João. Ele é um dos evangelhos, ele escreve as cartas e Deus dá o privilégio dele de fechar, a revelação para nós. E ele vai dizer isso: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. 20. A todo aquele que ouve,
As palavras da profecia deste livro testificam: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Fechou. Nós não temos mais necessidade de acrescentar nada do que está revelado sobre o reino. Esse reino está plantado em nós, ele veio para transformar a nossa vida. A mudança é de dentro para fora. O grande perigo que nós corremos quando envelhecemos na igreja, no bom sentido de experiência cristã, é que a gente pode se tornar os fariseus atuais. Nossa boca pode estar cantando, falando de algo que o coração não sente mais. Irmãos, eu não quero isso. Eu tenho um temor, meu coração gela quando eu vejo a possibilidade de eu me tornar um zeloso das coisas que falam de Deus, mas que já não, sabe, não emocionam o meu coração, que não me causam surpresas. É o renovo de Deus a cada manhã. O reino de Deus, ele nunca envelhece. Aliás, ele só se renova. E o desejo do meu coração é que o reino que Deus implantou em nós, ele seja estabelecido e a gente seja elemento multiplicador para a glória de Deus. Eu pedi pela viva esperança que nós temos. Nós não merecíamos nada do que o Senhor fez por nós. Indignos, pecadores, teimosos. Quantas vezes erramos o caminho e o Senhor misericordiosamente, bondosamente nos atrai. A tua bondade nos atrai, a tua fidelidade nos constrange. Deus, que a gente compreenda o motivo pelo qual o Senhor veio a esse mundo e morreu por nós, pecadores. Éramos doentes, não merecíamos, mas o Senhor veio e pagou o preço. Somos teus para sempre. Ninguém pode nos tirar da tua mão. Ajuda-nos a entender isso de maneira prática, para vivermos o teu reino, sendo misericordiosos, bondosos, sendo graciosos, para com aqueles que ainda não têm esse privilégio e não entraram. Deus, que a gente não seja como aqueles fariseus que não entravam nem deixavam entrar, e Jesus precisou repreendê-los. Livra-nos. Livra-nos dessa hipocrisia, livra-nos desse farisaísmo e aviva o nosso coração. Deus, faz arder em nós o primeiro amor. Deus, a igreja de Éfeso era assim, uma igreja laborosa, mas o Senhor, escrevendo para ela, disse que tinha uma coisa contra eles: eles não te amavam como no início. Deus, aviva em nós o primeiro amor. Que a gente entenda que o que importa é o teu reino, é a tua vontade. Estabeleça isso em nós. E nós como igreja, Igreja Batista em Bitiba, possamos ser embaixadores desse reino e infundi-lo até que tu volte. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você, querido. Até logo mais. Encerramos? Amém. Dá um abraço no irmão que está do seu lado aí. Se ele é visitante, seja bem-vindo. Volte logo mais, será uma alegria.